seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. No vídeo de hoje a gente vai explicar as principais diferenças em relação à osteotomia e à odontosecção, que são procedimentos cirúrgicos, muito utilizados nas clínicas, principalmente em cirurgia e em âmbito, para os cirurgiões bucomaxilofaciais, a osteotomia. Então, antes de a gente falar um pouco a respeito da odontosecção e da osteotomia, a gente precisa falar que elas são algumas técnicas que são utilizadas, podendo se especificar no auxílio de extração de alguns dentes inclusos e dentes impactados também, como por exemplo os terceiros molares. Então, a gente vai utilizar aqui nessa aula como referência a extração de terceiros molares. Porque na maioria dos casos a gente vai utilizar essas cirurgias, principalmente a odontosecção, para a extração de terceiros molares. Mas antes a gente vai explicar rapidamente em relação aos dentes inclusos. Os dentes inclusos, eles vão abranger tanto os dentes impactados quanto os dentes em erupção, que são classificados em três tipos principais, como o dente incluso total, o dente semi-incluso e o dente erupcionado. Então, existe hoje na odontologia um grau de dificuldade que vai ser medido para a gente saber classificar esses dentes inclusos, que vai ser medido pela espessura do osso de recobrimento, como por exemplo a cortical óssea alveolar. Então, existem algumas classificações, que a gente vai classificar de acordo tanto o plano oclusal quanto as classes 1, 2 e 3 da margem anterior do ramo. Então, tudo isso precisa de uma classificação prévia para a gente fazer essa cirurgia posterior. Outra coisa que a gente precisa saber muito é em relação a algumas características dos dentes inclusos que a gente precisa saber quando formos fazer cirurgia. Primeiro de tudo, a acessibilidade. Então, como é que está o acesso a esse dente? Esse dente, ele está semi-incluso, ele está incluso total, ele está classe 1, classe 2, classe 3. Então, a gente vai classificar ele primeiro, ver o acesso, para a gente determinar o planejamento, daquela cirurgia. Então, se a gente consegue fazer uma boa visualização, um bom planejamento, isso vai facilitar ou dificultar a remoção daquele elemento dentário. E aí, depois do cirurgião dentista, depois do cirurgião bucomaxilofacial, ele avaliar essas características, o cirurgião dentista vai solicitar alguns exames complementares, como tomografias computadorizadas, que vão servir para avaliar as raízes dos molares inferiores, se aquelas raízes elas estão próximas ou não do canal mandibular. E lembrando que se as raízes dos molares inferiores estiverem próximas ao canal mandibular, do nervo lingual, a gente vai fazer com que essa cirurgia ela seja um pouco mais complexa. Então, em alguns casos, a gente precisa fazer essa tomografia computadorizada. Mas lembrando que é mais para confirmação de diagnóstico, porque através do ângulo panorâmica, muitas vezes a gente já consegue observar essa relação com o canal mandibular. Mas para evitar problemas transcirúrgicos, a gente vem e pede uma tomografia computadorizada. Bom, então sem mais delongas, vamos explicar rapidamente sobre a osteotomia e a odontosecção. A osteotomia, ela vai ser um procedimento cirúrgico que vai ser representado para um recurso de diéreses para osteotomia, ou seja, a osteotomia a gente vai reparar, vai dividir ossos, enquanto que a odontosecção vai dividir, reparar dente. Então, é um procedimento cirúrgico que vai fazer correções ósseas. Então, a osteotomia, ela tem diversas vantagens, como a eliminação de mais procedimentos cirúrgicos, se não fosse optado pela osteotomia. Além disso, o menor tempo de tratamento, então muitas vezes vai fazer só uma cirurgia e um só tipo de tratamento. Então aqui a gente pode dar uma observada nessa imagem, que é um procedimento que pode ser amplo, ter osteotomia vertical, ter osteotomia sagital, e essa especificadamente ela é mais em âmbito ambulatorial, âmbito hospitalar, não em âmbito ambulatorial. E alguns fatores, eles vão determinar a feita dessa cirurgia. A osteotomia, nesse caso, pode ter sido provavelmente por conta de algum acidente automobilístico, então teve algum trauma e aí o cirurgião bucomaxilofacial optou por fazer essa osteotomia. Então aqui provavelmente vai fazer um desgaste ósseo e vai fazer também
uso de parafusos, uso de brocas. Então, tudo isso vai ser feito, né, em âmbito hospitalar. Agora, algumas coisas que a gente precisa saber em relação à osteotomia em âmbito ambulatorial. Então, a gente vai fazer, ou seja, né, na clínica, esse desgaste sempre por vestibular. Então, na maioria das vezes, seja por superior quanto inferior, precisa fazer uma osteotomia, desgaste por vestibular e irrigação constante. Então, ele vai auxiliar, né, a todo tempo com uma seringa irrigando. Então, precisa de muita irrigação. Tanto as brocas, né, que a gente vai utilizar, as 6 e 8, que são esféricas, de alta rotação, também irrigadas. Então, precisa de todo momento irrigação excessiva em relação à osteotomia. Outro que a gente precisa falar é a odontossecção, que ao contrário da osteotomia, a gente vai fazer um desgaste dentário e não mais ósseo. A odontossecção ela é feita muito mais do que a osteotomia em âmbito clínico, né, ambulatorial, e ela vai fazer uma forma de separar a coroa e a raiz. Então, é um seccionamento de raiz, de coroa, que nunca é realizado até o término da parede lingual. Então, quando vocês forem fazer a odontosecção, tem que ter muito estudo, muito planejamento prévio, né, para estar ali não rompendo aquela parede totalmente. Então, precisa de um passo a passo que a gente vai explicar rapidamente. Caso vocês não entenderem, pode deixar aí nos comentários alguma dúvida ou alguma sugestão. Então, a odontossecção, ela vai iniciar, né, a gente vai fazer ele pela vestibular, tirou a broca, a gente entra, né, com a alavanca para a gente fazer a rompimento, né, daquela coroa para a raiz. E ali a gente vai romper inicialmente a parede vestibular do esmalte, depois a parede lingual do esmalte, aí a gente vem para a parede de vestibular de dentina e depois a parede lingual de dentina. Porque se a gente começar a partir da parede de vestibular, depois para a parede lingual, como por exemplo em dentes inferiores, isso vai evitar o envolvimento de muitas vezes nervos linguais que podem estar ali envolvendo aquele dente. Então a gente começa ali naquela parte mais resistente que é o esmalte e depois para a parte menos resistente que é a dentina, né, da parte lingual. E para isso, né, a gente faz para que tenha uma resistência de forma igualitária. Então, para que a gente não sinta muita dificuldade, vamos romper logo todo o esmalte vestibular e lingual, depois romper toda a dentina vestibular e lingual, rompe primeiro esmalte vestibular, depois esmalte lingual, dentina vestibular, depois dentina lingual, evitando assim, né, complicações cirúrgicas que pode estar ou não envolvendo ali aquele dente se tiver uma proximidade com o canal mandibular, com o nervo lingual. Então, uma característica muito importante da odontossecção é fazer todo o procedimento cirúrgico com brocas e com alavancas. Então, a gente vai optar sim por utilizar as brocas 701 e 702 em alta rotação, irrigadas, mas a gente vai fazer o auxílio da alavanca. Então, para não tornar até aquele procedimento um pouco mais pesado e um pouco de transcirúrgico mais complicado para aquele paciente. E aqui a gente precisa falar algumas características importantes. Se for dentes superiores que precisem ser feitos odontossecção, a gente vai desgastar primeiro mesovestibular, depois distovestibular. Se for inferiores, a gente vai desgastar vestibular primeiro, depois a lingual. Porque assim, né, a gente tem a diminuição do risco de fazer complicações cirúrgicas. Bom, gente, então essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham entendido. Já estava querendo trazer esse tema há alguns meses aqui no canal, mas tentei trazer de uma forma super mais simples para que a gente possa entender e colocar isso, né, no dia a dia da clínica, até mesmo quando a gente for fazer algumas radiografias, tomografias com os nossos pacientes. Então, se você não entendeu alguma coisa, pode deixar nos comentários ou mandar através dos nossos redes sociais, Instagram, e-mail, a sua dúvida. Então é isso, não deixe de se inscrever no canal e valeu!